O que você faria se descobrisse que a maior agência espacial do mundo gastou 4 bilhões de dólares para assassinar a única testemunha de um crime cósmico em 15 de setembro de 2017? Enquanto o mundo assistia a cientistas da NASA chorarem em frente às câmeras, uma execução estava em curso a 1,4 bilhão de quilômetros da Terra. A sonda Cassini não morreu por falta de combustível. Ela foi jogada, ainda gritando dados, para dentro das nuvens ácidas de Saturno. Mas por que o pânico? Por que a pressa em incinerar um equipamento que ainda funcionava perfeitamente? O que eu vou te mostrar hoje não está nos livros didáticos. Eu vou te mostrar as fotos que foram apagadas do servidor público em menos de 20 segundos após serem recebidas. Eu vou te mostrar por que o que a Cassini encontrou nos anéis de Saturno tem uma conexão assustadora com o que está acontecendo agora no solo brasileiro. Prepare o seu psicológico, porque onde a física termina, o nosso pesadelo começa. Para entender o crime, precisamos conhecer a vítima. A sonda Cassini-Huygens não era apenas metal e circuitos. Ela era os olhos da humanidade no lugar mais sombrio do sistema solar. Lançada em 1997, ela levou 7 anos cruzando o vazio, usando a gravidade de outros planetas como um estilingue, até chegar ao Gigante dos Anéis em 2004. O objetivo oficial, estudar a atmosfera e as luas. O objetivo real, investigar anomalias de rádio que a Voyager detectou nos anos 80 e que desafiavam a lógica. Imagine uma máquina do tamanho de um ônibus escolar, equipada com instrumentos tão sensíveis que podiam sentir o cheiro de moléculas orgânicas no vácuo. Ela chegou lá e o que encontrou mudou tudo. Ela fotografou o hexágono do Polo Norte, uma tempestade geométrica perfeita que não deveria existir na natureza. Mas há um detalhe que ninguém te conta. A Cassini começou a detectar pulsos matemáticos vindo do núcleo de Saturno. Não eram ruídos naturais de planetas, eram sequências. Por 13 anos, ela enviou dados, mas de repente, em 2017, a ordem veio de cima. Destruam a evidência. A desculpa oficial da NASA foi que eles queriam evitar que a Cassini caísse na Lua Encélado e a contaminasse com bactérias terrestres. Mas pense comigo, isso é contraintuitivo. Se você teme contaminação, você mantém a sonda em uma órbita estável e eterna. Você não a joga para dentro do planeta onde ela pode espalhar detritos. Eles precisavam que ela sumisse. Eles precisavam que ela fosse incinerada para que ninguém, nenhum futuro hacker ou agência rival, pudesse acessar o que estava gravado em seus discos rígidos locais. Mas eles cometeram um erro. Antes do mergulho final, a Cassini enviou um pacote de dados via infravermelho, que não passou pelo filtro principal de segurança. E o que esses dados revelam é de arrepiar. Saturno não é apenas um planeta, é um mecanismo. E esse mecanismo está conectado diretamente à falha magnética que cobre o Brasil hoje. Você sente o arrepio, porque agora o clima vai esquentar. Feche os olhos por um segundo. Imagine que você é um dos engenheiros da NASA na madrugada de 15 de setembro. O silêncio na sala é cortado apenas pelo bip rítmico do sinal de rádio vindo de 1 bilhão de quilômetros de distância. Você sabe que está prestes a presenciar um extermínio, mas na sua tela privada, um arquivo começa a carregar. Ele não deveria estar ali. É o Packet 647, dados brutos de altimetria captados pela Cassini, enquanto ela passava a apenas alguns quilômetros do topo das nuvens polares. O que você vê faz seu sangue congelar. A ciência diz que o hexágono de Saturno é uma corrente de jato, um fenômeno meteorológico. Mas as imagens térmicas que a Cassini enviou nos seus minutos finais mostram algo contraintuitivo. As bordas do hexágono não são feitas de gás, elas têm densidade. Elas emitem um calor infravermelho perfeitamente uniforme, como se fossem as paredes de uma câmara de combustão de proporções continentais. Aqui está o ângulo que ninguém te conta. A Cassini detectou que o hexágono não gira com a atmosfera do planeta. Ele está ancorado. Mas ancorado em quê? Não existe chão em Saturno. Ele é um gigante gasoso, a menos que o que chamamos de planeta seja apenas uma casca. As teorias mais sombrias, baseadas nos dados de gravidade que a sonda enviou antes de ser esmagada, sugerem que existe uma estrutura metálica, um monólito geométrico, operando
no núcleo. A Cassini não foi enviada para estudar nuvens. Ela foi enviada para fotografar os andaimes de uma engenharia planetária que a humanidade não deveria conhecer. Você percebe a gravidade disso? Se aquilo é uma máquina, quem a ligou? Você já se perguntou por que as fotos de Saturno são sempre tão limpas e coloridas? É porque o que a Cassini realmente viu no espectro não visível é um pesadelo visual. Entre os anéis, a sonda capturou objetos de quilômetros de extensão que se moviam contra a correnteza de gelo e poeira. A NASA os chama de propulsores, sugerindo que são pequenas luas. Mas luas não mudam de direção. Luas não emitem assinaturas térmicas de fusão nuclear. Existem registros vazados por fontes internas que tiveram suas carreiras destruídas de que a Cassini fotografou algo saindo de dentro da tempestade de Saturno. Algo que parecia uma pupila mecânica gigantesca, o olho de Saturno. No momento em que essa imagem bateu no Deep Space Network, o sistema de segurança da NASA entrou em protocolo de emergência. A ordem foi clara: wipe all buffers, apaguem tudo. Por quê? O medo. Porque se o público descobrisse que Saturno está, neste exato momento, funcionando como um transmissor, toda a nossa compreensão de segurança global cairia por terra. E é aqui que a história fica perigosa para você que está me ouvindo agora no Brasil. A Cassini descobriu que os pulsos magnéticos de Saturno não se dissipam no espaço. Eles são direcionados. E existe um ponto específico na Terra onde a nossa blindagem é mais fina, um buraco na nossa proteção onde esses sinais de Saturno estão entrando limpos. Esse lugar é a anomalia do Atlântico Sul, que cobre exatamente o território brasileiro. Você acha que é coincidência que o núcleo magnético do Brasil esteja enfraquecendo enquanto Saturno aumenta sua atividade? A Cassini provou que existe uma troca de energia subatômica entre os dois. Nós não somos apenas observadores do universo. Nós estamos sendo alimentados. Ou pior, drenados pelo mecanismo que a NASA preferiu assassinar sua própria sonda do que nos deixar entender. Você está sentado na poltrona da sua casa, mas agora eu quero que você se sinta flutuando a bordo da Cassini, a poucos quilômetros da Lua Mimas. O que você vê na sua frente não é uma rocha espacial comum. A NASA nos disse por décadas que Mimas é apenas uma lua com uma cratera gigante. Mas quando a Cassini passou por trás dela, seus sensores de calor detectaram algo impossível. A distribuição de temperatura não seguia a lógica da luz solar. O mapa térmico revelou a figura perfeita do Pac-Man, uma anomalia de calor que sugere que o interior de Mimas é oco e abriga uma fonte de energia ativa. Mas o verdadeiro pânico começou quando a sonda se aproximou de Jápeto. Olhe bem para a imagem de Jápeto que ninguém te mostra no Instagram. Ela tem uma cordilheira equatorial que circula o astro perfeitamente pelo Equador, com 20 quilômetros de altura. Na geologia, isso é impossível de acontecer naturalmente. É uma linha de solda, uma costura. A teoria que os cientistas dissidentes sussurram, e que a Cassini confirmou antes de ser executada, é que Jápeto e Mimas não são luas, são satélites artificiais desativados. Sucata espacial de uma civilização que estava aqui muito antes de nós. E o pior, a Cassini detectou que esses satélites começaram a emitir um sinal de baixa frequência quando ela se aproximou. Foi como se a nossa presença tivesse acordado algo que deveria permanecer dormindo. A ordem de destruir a Cassini veio 48 horas após esse sinal ser interceptado. Eles não queriam que a sonda estivesse lá quando o dono da casa respondesse. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso toca diretamente a sua segurança. Por que a NASA gastaria tanto esforço para esconder esses sinais? Porque eles não são apenas dados científicos. Eles são comandos. A Cassini provou que os anéis de Saturno funcionam como uma antena parabólica de escala planetária, focando energia diretamente para a Terra. E onde essa energia está batendo? Lembra da anomalia do Atlântico Sul? Aquela área sobre o Brasil onde os satélites pifam e a radiação é mortal? Os dados secretos da Cassini mostram que Saturno está alimentando essa anomalia. É um funil de energia que está drenando a proteção magnética do nosso país.
Por que o Brasil? Porque nosso solo é rico em minerais que, segundo os sensores da Cassini, são idênticos aos encontrados nas profundezas de Titã, a lua de Saturno. Eles não estão apenas observando, eles estão minerando o nosso planeta à distância através de frequências que a ciência oficial se recusa a admitir. Quem são os mandantes? Existe um grupo, acima de qualquer governo, que detém o controle dos servidores da Cassini. Eles sabiam que a sonda tinha descoberto bioassinaturas complexas nos geysers de Encélado. Não eram bactérias, eram sequências de DNA que combinavam com o código genético humano. A conclusão é aterrorizante. Nós não viemos da Terra. Nós somos o descarte de um experimento que começou em Saturno. Destruir a Cassini foi a forma de apagar a certidão de nascimento da nossa espécie, para que continuemos sendo escravos da ignorância. A sonda estava prestes a enviar a imagem do que existe dentro das nuvens de Saturno antes de ser esmagada. Alguns dizem que eram cidades de luz, outros que eram os próprios engenheiros observando a sonda chegar. Mas o sinal foi cortado, o que restou foi apenas o silêncio e um rastro de fumaça na atmosfera saturniana. Mas eles esqueceram de uma coisa: eles não conseguiram apagar tudo, e o que vazou é o que vamos ver no próximo bloco. O desfecho dessa investigação. Chegamos ao momento da execução, 15 de setembro de 2017. Eu quero que você se imagine dentro daquela carcaça de metal. A pressão de Saturno começa a esmagar as paredes da sonda como se fossem papel. O calor lá fora atinge milhares de graus. Mas a Cassini não para de gritar. Seus propulsores estão disparando desesperadamente para manter a antena apontada para a Terra, para enviar os últimos bits de informação. Aqui está o que a NASA nunca admitiu publicamente. Nos últimos 30 segundos, a Cassini não estava enviando dados sobre a composição química do gás. Ela estava enviando um sinal de socorro automático, mas não era para nós. A sonda detectou uma presença física massiva subindo das profundezas de Saturno para encontrar. Não era uma tempestade, era algo sólido, com quilômetros de extensão, emergindo do abismo de gás para interceptar a sonda antes que ela pudesse ver o que há no núcleo. O sinal final que chegou à Terra não foi um silêncio suave, foi um estalo seco, seguido por uma sequência de rádio que, quando convertida em áudio, soa como um lamento mecânico. A sonda não foi destruída pela pressão, ela foi capturada. O que a NASA chama de vaporização foi, na verdade, uma contenção. Eles não podiam deixar que a Cassini tocasse o que está lá embaixo, porque o que existe no centro de Saturno é a fonte de energia que mantém o equilíbrio magnético do nosso sistema solar. E eles não querem que você saiba que essa fonte está oscilando. E que o Brasil é o primeiro lugar na Terra a sentir esse colapso. Existem 3 teorias sobre o que aconteceu naquele mergulho final, e nenhuma delas vai te deixar dormir em paz. A primeira é a teoria da bioassinatura proibida. A Cassini descobriu que os anéis de Saturno são, na verdade, um imenso lixão biológico de civilizações antigas, e a NASA precisava esterilizar a sonda para que nós nunca pudéssemos provar que a vida na Terra é apenas uma contaminação planejada. A segunda é a teoria do portal geométrico. O hexágono não é uma nuvem, é a abertura de um buraco de minhoca artificial que conecta Saturno diretamente ao nosso Sol. A Cassini viu naves entrando e saindo desse portal e por isso teve que ser sacrificada. Mas a terceira teoria é a que me faz perder o sono. A teoria do espelho. Dizem que a Cassini fotografou, nos milésimos de segundo antes de morrer, o seu próprio reflexo em uma estrutura sólida no centro de Saturno. Mas não era um reflexo de metal, era um reflexo de luz. Saturno seria uma estrela abortada que ainda abriga inteligências vivas em seu núcleo de diamante líquido. Inteligências que consideram a nossa tecnologia uma praga. Quem deu a ordem final? Não foi o diretor da NASA. A ordem veio de um protocolo de inteligência artificial chamado Kironos, programado nos anos 70 para destruir qualquer evidência de vida extraterrestre que pudesse causar o colapso das religiões e da economia mundial. A Cassini foi morta pela nossa própria paranoia. A sonda Cassini agora é apenas átomos espalhados na imensidão de um gigante gasoso. Mas a pergunta que eu deixo para você, que chegou até aqui, é a mais perturbadora de todas.
Se a NASA está disposta a gastar 4 bilhões de dólares para destruir uma máquina e esconder a verdade sobre Saturno, o que eles estariam dispostos a fazer para silenciar você, caso você descobrisse o que realmente está vindo em direção ao Brasil, através daquela fenda magnética? A verdade está lá fora, mas ela não é amigável. E se você acha que o mistério termina em Saturno, você ainda não viu nada sobre o que aconteceu no nosso próprio solo. Para entender como esses sinais espaciais estão afetando a nossa realidade agora, você precisa assistir a este vídeo aqui. O lado sombrio do pouso na Lua. O que eles esconderam? Ali, eu te mostro que o silêncio da NASA começou muito antes da Cassini. A mente curiosa não para aqui. A pergunta é: você tem coragem de continuar? Comente abaixo. Eu sei a verdade. Se você quer que eu traga os arquivos vazados da próxima missão. Nos vemos no próximo mistério.